Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, e a nossa leitura bíblica hoje foi Levítico, capítulos 5, 6 e 7. Hoje, em algum momento do dia, você e eu, nós lemos esses três capítulos de Levítico, ok? Capítulos 5, 6 e 7. E agora, neste vídeo, nós vamos descomplicar essa leitura, nós vamos descomplicar esses três capítulos que foi lido no dia de hoje. Fica aí, não sai daí que a gente vai para a nossa vinheta e já já eu volto. Solta a vinheta, editor. Ok, voltamos aqui com o canal Descomplica pra gente. Muito bem, você que está me assistindo agora, o nosso muito obrigado por você estar seguindo este canal, por você também estar engajado na leitura bíblica. Nós temos um projeto de ler toda a Bíblia durante o ano de 2024. Eu quero convidar você, vem fazer parte também, caso você ainda não esteja fazendo parte. Você talvez esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu faço um convite para você, se inscreve neste canal, dá um like neste vídeo e comece a seguir este canal e estude a Bíblia com a gente. Todos os dias de manhã eu posto um vídeo aqui com os capítulos que serão lidos durante o dia. E à noite, neste horário, às 19 horas, eu solto um outro vídeo, coloco outro vídeo aqui no canal, comentando, descomplicando a leitura do dia. Então é super fácil, você vai gostar. E geralmente nós lemos aí 2, 3, no máximo 4 capítulos da Bíblia por dia. E se você seguir essa sequência, quando nós chegarmos no mês de dezembro, no dia 31 de dezembro, você vai dizer assim: uau, eu li toda a Bíblia, eu encerrei aqui no livro do Apocalipse. Isso mesmo, esse é o nosso objetivo. Vem com a gente, vamos lá, vamos fazer essa leitura também. Muito bem. Levítico capítulo 5, 6 e 7. Vamos descomplicar esses três capítulos. No capítulo 5, Deus ele fala de alguns casos em que é preciso oferecer sacrifício. Então, existem alguns casos ali no meio do povo que era preciso oferecer sacrifício. E um dos casos era o seguinte, olha que interessante. Deus orientava para que aquelas pessoas não tocassem cadáveres de animais. Animais mortos, que estavam mortos há alguns dias ali, não eram para eles tocar no cadáveres desses animais. Se eles tocassem, eles eram culpados e depois teriam que oferecer até um sacrifício para se livrar da culpa. E por que isso daí? Hoje as pessoas tocam em cadáver de animal, mas naquele tempo Deus proibia. Por que isso daí, gente? Naquele tempo o povo não tinha um conhecimento sanitário e nem a medicina era avançada. Então não se sabia o porquê aquele animal havia morrido. E se aquele animal morreu de uma doença contagiosa, de uma peste ou sei lá. E aí alguma pessoa ele tocava naquele animal, se porventura uma pessoa tocasse naquele animal e ela fosse contaminada com aquela doença, ela iria ser um canal de contaminação para outras pessoas também. Outras pessoas iriam se contaminar e poderia gerar no meio daquele povo uma epidemia. Você já pensou uma epidemia no meio daquele povo? Seria complicado, talvez dizimaria todo o povo, porque não havia medicina avançada. Então Deus, para proteger a saúde das pessoas, para proteger o bem-estar físico daquelas pessoas, Deus então colocava essas ordens para que eles não tocassem em corpos de animais ali mortos, para que não fossem contaminados e assim então não pudessem gerar uma epidemia, porque realmente não sabia qual o motivo da morte daquele animal. E no versículo 11 fala-se das ofertas pela culpa do pecado. E olha que interessante, geralmente era para levar ali um animal, um cordeiro ou um bezerro, mas Deus se preocupava com as pessoas mais simples e humildes. Então, quando a pessoa não tinha condições financeiras de levar um cordeiro ou um bezerro, ele poderia levar uma pombinha ou uma rolinha. Então,
ele armava lá uma arapuca no quintal, algum lugar lá, ele catava uma pombinha ou uma rolinha, poderia levar esse animal como oferta pela culpa do seu pecado. Mas se todavia essa pessoa ela fosse tão humilde, mas tão simples, que ela não tivesse condições nem de catar uma pombinha ou uma rolinha, não tivesse condições de fazer uma arapuca ali para catar uma pomba ou uma rolinha, Deus falava assim: então você vai levar 2 litros de farinha. 2 litros de farinha. Veja a preocupação de Deus até com o mais simples, com o mais humilde, com o mais pobrezinho ali daquela sociedade israelita que estavam ali no deserto, a caminho de Canaã. Deus se preocupava com todos eles. A preocupação de Deus era com todas as pessoas. Aí nós temos também, né, nós lemos sobre as orientações de Deus sobre os pecados involuntários e pecados voluntários, no capítulo 6, pecados involuntários e voluntários. Então existe aí o pecado que a pessoa comete sem querer, não foi planejado, foi assim, numa ação sem planejamento, num momento assim, surgiu e a pessoa pecou ali. Então existem as orientações para aquele pecado. E também existe os pecados voluntários, que é aquele pecado que a pessoa sabe que é uma ofensa direta a Deus, mas mesmo assim ele acabou pecando também. Deus passa algumas orientações sobre isso. Orientações a respeito dos holocaustos, do verso 8 ao verso 13 do capítulo 6. Né? Os holocaustos são ofertas queimadas, né? Que era chamada de holocausto. Deus também orienta como que se deveria fazer isso. Deus orienta sobre as ofertas de cereais, ofertas de manjares ou cereais, do verso 14 ao verso 18. Deus passa algumas orientações também, orientações sobre a oferta de consagração do sacerdote, versos 19 ao verso 23 do capítulo 6. Então veja que Deus, ele é muito detalhista, e Deus, ele orienta tudo nos mínimos detalhes como que deve ser. E olha que interessante, tudo tem que ser do jeito que Deus quer. E você que está me assistindo agora, você não acha que hoje, não falando a respeito desse cerimonialismo todo, que muitas coisas hoje não é para nós, né? Mas falando de um modo geral, na vida espiritual da gente, você também não acha que as coisas que nós devemos de fazer tem que ser do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero? E aonde que eu busco essas orientações? Estudando a Bíblia. Então, quando você estuda a Bíblia, você aprende qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nós aprendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e é por isso que estamos estudando, para nós fazermos aquilo que Deus quer, não aquilo que nós muitas vezes queremos fazer. Muito bem, orientação pela oferta pelo pecado. Nós lemos também a orientação sobre a carne dos animais, que só os homens que eram da linhagem dos levitas poderiam comer, daqueles animais que eram assados ali, que foram entregues em sacrifício, e depois a carcaça dele era assada. E aí então o sacerdote, quem era da linhagem dos levitas, poderiam comer algumas partes daquele animal também para a sua alimentação, mas somente quem era da linhagem levita. Quem não era da linhagem levita não poderia comer. Muito bem, gente, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que Deus continue abençoando o nosso ano bíblico, e que você continue firme aí neste ano bíblico. Não desista, vamos lá! Em dezembro a gente encerra toda a nossa leitura. Vamos continuar firme, temos um caminho longo pela frente ainda, mas você e eu, nós vamos chegar lá. Muito bem, então até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.